Ele tinha tudo. Dinheiro triplex, carro importado. Mas nunca soube quem realmente era a mulher que trabalhava em sua casa todos os dias, até ela faltar sem avisar. E ele, movido por irritação e desconfiança, aparecer de surpresa na humilde casa da empregada. O que ele viu ali mudaria sua vida para sempre. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. O despertador digital marcava 8h15, quando Augusto Farias abriu os olhos. Aos 34 anos, dono de uma das maiores empresas do país, ele tinha uma rotina tão precisa quanto os algoritmos que sua companhia desenvolvia. Levantou-se, vestiu o roupão de seda e desceu as escadas da cobertura triplex com vista para toda a cidade. Esperava encontrar, como todos os dias nos últimos 4 anos, o café pronto na mesa, o jornal dobrado ao lado da xícara e Miriam já organizando silenciosamente a cozinha. Mas a casa estava em silêncio. Um silêncio diferente, vazio. Augusto franziu a testa. Olhou o relógio novamente. 8h47. Miriam sempre chegava às 8 em ponto. Caminhou até a cozinha. Nada. Nenhum sinal de que alguém havia passado por ali naquela manhã. Pegou o celular e discou o número dela. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou novamente. Mesmo resultado. Uma terceira vez. Nada. Isso não é normal, murmurou para si mesmo, com uma pontada de irritação crescendo no peito. Augusto não gostava de imprevistos. Sua vida inteira era construída sobre controle e previsibilidade. E Miriam, em 4 anos, nunca tinha faltado. Nem uma vez. Nem chegado atrasada. Era a funcionária perfeita. Discreta, eficiente, invisível quando necessário. Preparou um café rápido, derramando um pouco na bancada de mármore. Praguejou baixo e estava atrasado. Tinha uma reunião importante às 9h30 com investidores americanos. Vestiu-se às pressas, ainda tentando ligar para Miriam entre uma peça de roupa e outra. No escritório, durante toda a manhã, a ausência dela continuou incomodando. Entre apresentações de slides e projeções financeiras, Augusto se pegava olhando o celular, esperando uma mensagem, uma explicação. Nada. À tarde, depois de encerrar a reunião com sucesso, chamou Carla, sua assistente executiva. Carla, preciso do endereço completo da Miriam. A assistente piscou surpresa. Miriam, sua empregada doméstica? Sim, ela faltou hoje sem avisar. Quero saber o que aconteceu. O senhor quer que eu ligue para ela ou... Não, só me passe o endereço. Carla hesitou, mas obedeceu. Minutos depois, Augusto tinha em mãos um papel com um endereço em um bairro que ele nem sabia que existia na cidade. Às 17h, dispensou o motorista. Queria ir sozinho. Entrou no seu sedã importado preto e programou o GPS. Enquanto dirigia, sua mente oscilava entre irritação e uma curiosidade estranha. O que teria acontecido para Miriam simplesmente desaparecer? A paisagem mudou drasticamente. Os arranha-céus de vidro deram lugar a prédios baixos. O asfalto liso se transformou em ruas esburacadas. As lojas de grife foram substituídas por mercadinhos de esquina e bares simples. Augusto apertou o volante com mais força. Não estava acostumado com aquele tipo de lugar. Finalmente chegou a uma rua estreita. Casas pequenas, muros descascados, crianças brincando na calçada. O contraste entre seu carro reluzente e o ambiente era brutal. Algumas pessoas pararam para olhar. Estacionou em frente ao número 247. Uma casa simples, pintada de um tom de amarelo. O portão de ferro estava entreaberto. Desceu do carro, ajeitou a gravata por impulso e caminhou até a porta. Respirou fundo e bateu. Silêncio. Bateu novamente mais forte. Ouviu passos apressados do outro lado. A porta se abriu lentamente e lá estava Miriam. Mas não era a Miriam que ele conhecia. O cabelo normalmente preso em um coque impecável estava desalinhado. Os olhos tinham olheiras profundas. Ela usava uma blusa simples, manchada, e calça jeans desbotada. E nos braços embalava um bebê que chorava baixinho. Senhor Augusto? A voz dela saiu trêmula entre choque e pânico. O que o senhor está fazendo aqui? Antes que Augusto pudesse responder, uma menina pequena apareceu atrás de Miriam, cabelos castanhos bagunçados, olhos arregalados de medo, segurando uma boneca velha contra o peito. Augusto ficou sem palavras. Eu vim ver por que você faltou, conseguiu dizer, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Miriam baixou os olhos, abraçando o bebê com mais força. Desculpe, senhor, eu não consegui ir.
Eu ia ligar, mas sua voz falhou. O choro do bebê aumentou. A menina começou a chorar também, baixinho. Augusto sentiu algo estranho apertar em seu peito. Posso entrar? Miriam hesitou, olhando para trás para a casa humilde e bagunçada. Então, com um suspiro de resignação, abriu mais a porta. Por favor. E quando Augusto cruzou aquela soleira, algo dentro dele começou a mudar, mesmo sem ele perceber ainda. Augusto entrou devagar, como quem pisa em terreno desconhecido. A sala era pequena, mas limpa dentro do possível. Um sofá gasto encostado na parede. Uma mesinha de centro com marcas de uso, brinquedos espalhados pelo chão. O cheiro de leite e fralda misturado com café passado. Desculpe a bagunça, murmurou Miriam tentando empurrar alguns brinquedos com o pé enquanto balançava o bebê. Não precisa se desculpar, respondeu Augusto ainda processando a cena. Seus olhos foram para a menina, que agora se escondia atrás de Miriam. Apenas os olhos curiosos e assustados aparecendo. São seus filhos? Perguntou ele direto. Miriam balançou a cabeça rapidamente. Não, são meus sobrinhos. Sobrinhos? Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Alice e Gabriel. Filhos da minha irmã, Renata. Augusto esperou. Havia mais, ele sabia. Miriam caminhou até o sofá e sentou-se exausta. Fez um gesto para que ele também se sentasse. Augusto hesitou, mas obedeceu, escolhendo a poltrona do canto. Renata desapareceu há 3 dias. Começou Miriam, a voz embargada. Ela ligou na madrugada de segunda-feira. Disse que estava deixando o Gabriel comigo por algumas horas. Chegou aqui às 4 da manhã, colocou ele nos meus braços e foi embora. Desde então, nada. Celular desligado sumiu. E a menina? Alice já morava comigo há quase 1 ano. Renata não consegue cuidar dela. Miriam acariciou o cabelo da menina, que finalmente se aproximou e sentou-se ao lado dela no sofá. Minha irmã tem problemas. Com drogas, com bebida, entra e sai de relacionamentos abusivos. Eu sempre tentei ajudar, mas a voz dela se quebrou. O bebê Gabriel choramingou e ela começou a embalá-lo novamente, quase no automático. Augusto observava tudo em silêncio. Sentia-se completamente fora do lugar, de terno e gravata naquela sala simples, testemunhando uma dor que ele não sabia como processar. Por que você não me ligou? Perguntou, e imediatamente se arrependeu do tom. Soou como uma acusação. Miriam olhou para ele, e pela primeira vez em 4 anos Augusto viu algo diferente naqueles olhos. Não era a empregada obediente. Era uma mulher cansada, vulnerável, mas também forte. E dizer o quê, senhor? Que não posso trabalhar porque estou cuidando de um recém-nascido e uma criança traumatizada. Que minha irmã me abandonou com 2 crianças e eu não tenho com quem deixá-las? Ela riu sem humor. Eu precisava do emprego. Achei que conseguiria resolver rápido, que Renata voltaria. Mas ela não voltou. Não. O silêncio pesou na sala. Gabriel finalmente adormeceu nos braços de Miriam. Alice pegou um caderno de desenho do chão e começou a rabiscar, ainda de olho em Augusto. Há quanto tempo ele nasceu? Perguntou Augusto, apontando para o bebê. 2 semanas. Renata teve ele em casa, nem foi para o hospital. Quando trouxe ele aqui, estava com a certidão de nascimento já pronta, como se tivesse planejado tudo. E o pai? Miriam balançou a cabeça. Nem ela sabe ao certo. Augusto passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Aquilo estava muito além da sua zona de conforto. Ele entendia de planilhas, códigos, negociações, não de bebês abandonados e famílias despedaçadas. Mas então Alice largou o lápis e olhou diretamente para ele. Você é o patrão da tia Miriam? A voz dela era pequena, mas firme. Sou, respondeu Augusto, tentando suavizar o tom. Ela vai perder o emprego por minha culpa? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para Miriam, que rapidamente desviou os olhos envergonhada. Não, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo. Não vai. Alice pareceu relaxar um pouco. Voltou a desenhar. Miriam, porém, não se acalmou. Senhor Augusto, eu entendo se o senhor quiser me dispensar. Eu não deveria ter faltado sem avisar. É que eu não sabia o que fazer. Não tenho ninguém. Meus pais morreram há anos. É só eu e Renata e ela... Sua voz sumiu novamente. Augusto se levantou. Caminhou até a janela pequena que dava para a rua. Crianças ainda brincavam lá fora. O som distante de música vindo de alguma casa. Uma vida tão diferente da dele.
Virou-se de volta para Miriam. Você precisa de ajuda. Não era uma pergunta. Miriam olhou para ele, os olhos brilhando. Eu não estou pedindo caridade, senhor. Só preciso de tempo. Vou encontrar minha irmã, vou resolver isso e volto ao trabalho. Prometo. E enquanto isso, vai fazer o quê? Ficar aqui sem renda, com 2 crianças para alimentar? Ela não respondeu, porque não tinha resposta. Augusto sentiu algo estranho se mexendo dentro dele. Uma mistura de compaixão e algo que não conseguia nomear. Olhou para Alice tão pequena e assustada. Para Gabriel indefeso nos braços de Miriam. E para Miriam, segurando tudo sozinha, tentando manter a dignidade mesmo despedaçada. Pela primeira vez em muito tempo, Augusto Farias não sabia exatamente o que fazer. Mas sabia que não podia simplesmente ir embora. Preciso pensar, disse finalmente. Vou voltar amanhã. Miriam assentiu, claramente exausta demais para discutir. Augusto caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Miriam. Sim, senhor. Você não vai perder o emprego. Eu prometo. E saiu, deixando para trás uma Miriam atônita e uma sensação estranha de que sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. Augusto dirigiu de volta para casa no piloto automático. Sua mente estava repleta de imagens. O bebê nos braços de Miriam, os olhos assustados de Alice, a exaustão visível na mulher que durante 4 anos ele vira apenas como a empregada. Chegou à cobertura, estacionou na garagem privativa e subiu pelo elevador direto. A casa estava exatamente como ele deixara pela manhã. Vazia, silenciosa, impecável e fria. Serviu-se de um uísque e sentou-se no sofá de couro, olhando para a cidade iluminada através da janela de vidro. Mas não via a paisagem. Via Alice segurando aquela boneca velha. Via Miriam tentando manter a compostura enquanto desmoronava por dentro. Pegou o celular e, quase sem pensar, discou para sua mãe. Augusto? Que surpresa! Você nunca liga a essa hora, disse Vera do outro lado, com aquele tom de alegria cautelosa que sempre usava com ele. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Ele hesitou. Quando eu era criança, quando o pai foi embora e você ficou sozinha comigo. Como você fez? Silêncio do outro lado. Então a voz de Vera mais baixa. Por que está perguntando isso agora? Zaz responde. Ela suspirou. Eu fiz o que toda mãe faz, Augusto. Sobrevivi. Trabalhava de dia na fábrica, à noite limpava escritórios. Você ficava com a dona Cecília do andar de baixo. Lembra dela? Augusto lembrava. Vagamente. Uma senhora idosa que cheirava a naftalina e sempre tinha balas de hortelã no bolso. Eu lembro que você estava sempre cansada, disse ele baixo. Estava. Mas você era minha razão de continuar. Eu olhava para você dormindo e sabia que cada sacrifício valia a pena. Você nunca reclamou. E do que adiantaria reclamar? A vida não pergunta se estamos prontos, filho. Ela só acontece. Augusto ficou em silêncio. Vera, percebendo algo, perguntou. Aconteceu alguma coisa? Não, só. Estava pensando. Você anda bem, Augusto? Estou, mãe. Te ligo depois. Desligou antes que ela pudesse insistir. Mas as palavras dela ecoavam em sua mente. A vida não pergunta se estamos prontos. Naquela noite, Augusto mal dormiu. Toda vez que fechava os olhos, via cenas que não deviam estar ali. Miriam embalando Gabriel, Alice desenhando no chão, a casa pequena mas cheia de vida. E então, começou a se lembrar. Lembrou de Miriam em seu primeiro dia de trabalho 4 anos atrás. Ela tinha 28 anos, ele 30. Augusto estava construindo sua empresa do zero, trabalhando 16 horas por dia. Precisava de alguém para cuidar da casa, e Miriam foi indicada por uma agência. Sou muito dedicada, senhor. Não vai se arrepender, ela dissera firme, olhando diretamente para ele. E ele não se arrependera. Miriam era perfeita, sempre pontual, sempre eficiente, sempre discreta. Mas agora, lembrando de pequenos detalhes esquecidos, Augusto percebeu que tinha sinais que ele nunca prestara atenção. Lembrou de uma vez, há 2 anos, quando chegara em casa mais cedo e encontrara Miriam ao telefone na cozinha. Ela falava baixo, tensa. Renata, você não pode continuar assim. Alice precisa de você. Ao perceber Augusto, ela desligara rapidamente, pedira desculpas por usar o telefone e voltara ao trabalho. Ele nem questionara, nem pensara 2 vezes. Lembrou de outra ocasião, há 6 meses,
quando notara um hematoma no braço de Miriam. Está tudo bem? Perguntara, mais por educação que por preocupação. Só bati sem querer, senhor. Ela respondera puxando a manga da blusa. Ele aceitara a explicação sem questionar. Agora, refletindo, Augusto percebia que nunca soubera nada sobre Miriam. Nada mesmo. Não sabia onde morava até ontem. Não sabia se tinha família. Não sabia seus sonhos ou medos. Para ele, ela era apenas a empregada. Uma função, não uma pessoa. E essa revelação o incomodava profundamente. Na manhã seguinte, Augusto acordou com uma decisão tomada. Não sabia se era a certa, mas sabia que não podia fingir que nada havia acontecido. Às 10 horas, pegou o carro e voltou ao bairro de Miriam. Desta vez levava sacolas, fraldas, leite em pó, comida, algumas roupas infantis que pedira para sua secretária comprar. Bateu na porta. Alice foi quem abriu, desta vez com menos medo. Oi, disse ela. Oi, Alice. Sua tia está? Tá. Tá dando banho no Gabriel. Posso entrar? Alice abriu mais a porta, deixando-o passar. A casa estava ligeiramente mais organizada que no dia anterior. Miriam apareceu segundos depois, secando as mãos em uma toalha. Ao vê-lo, paralisou. Senhor Augusto. Trouxe algumas coisas, disse ele, colocando as sacolas no chão. Miriam se aproximou. Olhou dentro delas e seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor, eu não posso aceitar. Pode sim. E vai aceitar. Eu não quero caridade. Augusto respirou fundo. Não é caridade, Miriam. É decência humana. São duas crianças que precisam de ajuda. E você também precisa. Ela baixou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Obrigada, sussurrou. Alice se aproximou das sacolas curiosa, tirou uma boneca nova de dentro e olhou para Augusto com os olhos brilhando. É para mim? É. Ela abraçou a boneca com força, sorrindo pela primeira vez desde que ele a conhecera. E naquele momento, vendo aquele sorriso simples e genuíno, Augusto sentiu algo que não esperava. Uma sensação de que, talvez, pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo que realmente importava. Miriam, preciso que você seja honesta comigo, disse Augusto, sentando-se no sofá. O que você precisa? De verdade. Ela hesitou, enxugando as lágrimas. Eu preciso encontrar minha irmã. Preciso saber se ela está bem, se vai voltar. E preciso de tempo. Tempo para cuidar das crianças até resolver isso. E dinheiro. Ela baixou os olhos envergonhada. Eu tenho um pouco guardado. Dá para algumas semanas. E depois, silêncio. Augusto tomou uma decisão. Você vai continuar recebendo seu salário. Normalmente, enquanto precisar ficar em casa cuidando delas. Miriam olhou para ele, chocada. Senhor, eu não posso aceitar isso. Não estou trabalhando. Você trabalhou 4 anos sem nunca faltar um dia. Acho que merece. Mas sem mas, Miriam. Está decidido. Ela ficou em silêncio, claramente sem saber como reagir. Então, com a voz trêmula, perguntou. Por quê? Por que está fazendo isso? Augusto não tinha uma resposta clara. Não ainda. Então disse a única coisa que conseguia verbalizar. Porque é o certo a fazer. E naquele instante, sentado naquela sala simples, com uma criança brincando no chão e um bebê chorando no cômodo ao lado, Augusto começou a entender que talvez sua vida, com toda a sua riqueza e sucesso, estivesse faltando exatamente isso. Algo certo. Algo real. Algo que realmente importasse. Augusto saiu da casa de Miriam com a mente fervilhando. Durante todo o caminho de volta, ficou pensando, não apenas em como ajudar, mas em por que queria ajudar. Aquilo não fazia sentido para ele. Não era seu problema. Não era sua responsabilidade. Mas algo naquela casa, naquelas pessoas, o tocara de uma forma que ele não conseguia explicar. Chegou à empresa por volta do meio-dia. Sua agenda estava cheia, como sempre. Mas ao sentar-se à mesa de reuniões com 5 executivos, discutindo a expansão para o mercado asiático, Augusto percebeu que não conseguia se concentrar. Sua mente voltava para Alice, segurando aquela boneca nova como se fosse o maior tesouro do mundo. Para Gabriel, tão pequeno e indefeso. Para Miriam, tentando segurar tudo sozinha. Augusto, está me ouvindo? Ele piscou. Todos olhavam para ele, esperando uma resposta para uma pergunta que ele nem ouvira. Desculpem. Continua, Marcelo. Mas não conseguiu focar.
Pela primeira vez em anos, seu trabalho parecia secundário. Às 15 horas, dispensou todo mundo e voltou para casa. Sentou-se no escritório, abriu o notebook e começou a pesquisar. Primeiro sobre guarda temporária de crianças, depois sobre assistência social, sobre programas de apoio a famílias vulneráveis. Quanto mais lia, mais percebia o tamanho do problema. E mais percebia que não bastava dar dinheiro. Miriam precisava de uma solução real. Pegou o celular e ligou para Laura, sua advogada pessoal. Laura, preciso de uma consulta. Sobre o contrato da fusão? Não, sobre algo pessoal. Silêncio surpreso do outro lado. Augusto nunca pedia consultas pessoais. Claro, quando? Agora, se possível. Uma hora depois, Laura estava em sua cobertura, sentada no sofá de couro, ouvindo atentamente enquanto Augusto explicava a situação. Resumindo, disse ela ao final, você quer ajudar sua empregada doméstica a cuidar dos sobrinhos enquanto a irmã dela está desaparecida. Sim. E você quer fazer isso? Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Porque ela precisa de ajuda. Augusto, existem ONGs para isso. Assistência social. Você não precisa se envolver pessoalmente. Eu sei, mas quero. Laura o estudou por um momento. Então suspirou. Tudo bem. Legalmente a situação é complicada. Se a mãe biológica desapareceu, tecnicamente seria um caso para o conselho tutelar. Mas se a irmã já tem a guarda de fato de uma das crianças e está cuidando do bebê também, pode-se argumentar uma guarda familiar temporária. E se a mãe voltar? Aí depende. Se ela quiser as crianças de volta e estiver em condições, tem o direito legal. Se não estiver, pode-se entrar com um processo de destituição do poder familiar. Mas isso é longo e complexo. Augusto passou a mão pelo rosto. E como eu posso ajudar? Oficialmente, você pode oferecer apoio financeiro, ajudar com documentação, indicar profissionais. Não oficialmente? Do jeito que achar melhor. Mas Augusto, ela hesitou. Cuidado. Envolvimento emocional nessas situações pode complicar tudo. Eu sei o que estou fazendo. Laura não pareceu convencida, mas assentiu. Vou preparar alguns documentos que podem ajudar. E se precisar de algo mais, me avisa. Naquela noite, Augusto fez algo que não fazia há muito tempo. Cozinhou. Não era habilidoso, mas conseguiu fazer um macarrão simples e uma salada. Colocou tudo em potes, pegou o carro e às 20 horas estava novamente na porta da casa de Miriam. Bateu. Desta vez, foi Miriam quem abriu. Ela parecia exausta. O cabelo bagunçado, os olhos fundos. Mas ao vê-lo, piscou surpresa. Senhor Augusto? Aconteceu alguma coisa? Não, só. Trouxe jantar. Ela olhou para os potes em suas mãos sem palavras. Pode deixar eu entrar ou vou ficar aqui na porta segurando isso? Miriam deu um passo para trás, ainda processando. Augusto entrou e foi direto para a cozinha, colocando os potes sobre a mesinha simples. Não é nada muito elaborado, mas... Senhor, o senhor não precisava. Eu sei, mas quis. Alice apareceu correndo. Tio Augusto! Você voltou. Ele sorriu. Voltei. E trouxe jantar. A menina pulou de alegria. Macarrão. Como você sabe? Eu cheiro. Ela riu. E o som foi tão puro que Augusto sentiu algo aquecer em seu peito. Miriam os observava, ainda sem acreditar. Senhor Augusto, por favor, sente-se. Eu vou arrumar a mesa. Deixa que eu ajudo. Não, o senhor é visita, eu... Miriam. Ele a olhou nos olhos. Deixa eu ajudar. Ela hesitou, então assentiu. Juntos arrumaram a mesa. Augusto colocou os pratos, desemparelhados, alguns com pequenos lascados. Miriam serviu a comida. Alice trouxe os copos. Gabriel dormia no berço improvisado no canto da sala. Um cesto de roupas forrado com cobertores macios. Sentaram-se. Pela primeira vez, os três à mesa. Alice comeu animada, contando sobre o desenho novo que fizera. Miriam comia em silêncio, ainda claramente desconfortável com a presença dele ali. Augusto, por sua vez, percebeu que não se sentia desconfortável. O que era estranho. Deveria estar. Aquela casa simples, aquela mesa pequena, aquela refeição básica. Mas não estava, estava bem. Tio Augusto, você tem filhos? Alice perguntou de repente. Alice? Miriam a repreendeu. Não faz perguntas assim. Tudo bem, disse Augusto. Não, Alice, não tenho. Por quê? Miriam ficou vermelha. Alice, para! Mas Augusto sorriu.
porque nunca encontrei a pessoa certa. E também porque sempre trabalhei muito. Mas trabalhar é chato. Você não preferia brincar? Ele riu, uma risada genuína. Talvez eu devesse. Miriam o observava e pela primeira vez havia algo diferente em seus olhos. Não era mais apenas respeito ou medo de perder o emprego. Era curiosidade. Quem era aquele homem sentado à sua mesa, comendo macarrão simples e conversando com sua sobrinha como se fosse a coisa mais natural do mundo? Após o jantar, Augusto ajudou a lavar a louça, ignorando os protestos de Miriam. Alice brincava no chão com a boneca nova, criando histórias em voz alta. Senhor Augusto, disse Miriam baixo enquanto secava um prato. Por que está fazendo tudo isso? De verdade. Ele parou de lavar, olhando para a espuma na pia. Você sabe. Eu cresci sem pai. Minha mãe criou sozinha. Trabalhava dia e noite para me dar o mínimo. Eu lembro de voltar da escola e a casa estar vazia porque ela ainda estava trabalhando. Lembro de jantares simples, às vezes só pão com manteiga. Lembro dela cansada, sempre cansada, mas nunca desistindo. Miriam parou de secar o prato ouvindo. Quando eu construí minha empresa, jurei que nunca ia viver daquele jeito de novo, que ia ter dinheiro, conforto, segurança. E consegui. Mas no processo, ele hesitou. Acho que esqueci de algumas coisas. Esqueci o que é realmente importante. E o que é importante? Ele olhou para ela e pela primeira vez realmente a viu. Não como a empregada, mas como Miriam, uma mulher de 32 anos, forte, dedicada, segurando uma família nas costas sem reclamar. Isso aqui, disse ele, gesticulando vagamente para a casa. Pessoas, conexão. Fazer diferença na vida de alguém. Miriam sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. O Senhor está fazendo diferença na minha vida, Senhor. E na vida delas. Mais do que imagina. Augusto sentiu algo apertar em seu peito novamente. Aquela sensação estranha que não conseguia nomear. Pode me chamar de Augusto. Sim, senhor. Ela piscou, surpresa. Eu não sei se consigo. Faz 4 anos que... Tenta. Miriam hesitou então timidamente. Augusto. E ouvir seu nome na voz dela, sem formalidades, sem distância, fez algo se mover dentro dele. Algo que ele não estava pronto para nomear, mas que estava lá inegável. Quando se despediu naquela noite, já passava das 22 horas. Alice o abraçou na porta. Volta amanhã? Amanhã eu tenho trabalho, mas volto outro dia, prometo. Promessa de verdade? De verdade. Satisfeita, ela soltou-o. Miriam acompanhou-o até o portão. Obrigada. Por tudo, disse ela baixo. Não precisa agradecer. Preciso. Porque ninguém nunca fez nada assim por mim. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois, quase sem pensar, disse: Então é hora de alguém fazer. E foi embora, deixando Miriam parada ali no portão, com lágrimas nos olhos e algo se aquecendo em seu coração. Os dias seguintes trouxeram uma rotina completamente nova para Augusto. Ele, que sempre chegava ao escritório às 7h e saía às 21 horas, agora saía às 18 horas. Sua secretária ficou confusa. Seus sócios, preocupados. Mas Augusto simplesmente anunciou que estava reorganizando prioridades. E não deu mais explicações. Toda tarde, às 18h30, batia na porta da casa de Miriam. Sempre levava algo, comida, fraldas, brinquedos, livros. No início, Miriam tentava recusar, mas ele era insistente. E Alice sempre corria para abri-lo, gritando, Tio Augusto, com uma alegria que fazia qualquer resistência derreter. Na primeira semana ainda havia formalidade. Augusto sentava-se na poltrona, Miriam no sofá, Alice no chão. Conversavam sobre coisas práticas, documentos que precisavam ser organizados, consultas médicas para Gabriel, matrícula escolar para Alice. Mas na segunda semana, algo mudou. Foi numa quinta-feira. Augusto chegou e encontrou Miriam desesperada. Gabriel não parava de chorar. Ela já havia trocado a fralda, dado mamadeira, embalado por horas. Nada funcionava. Eu não sei mais o que fazer, disse ela à beira das lágrimas. Ele não para de chorar e eu não consigo descobrir o que é. Augusto, sem pensar muito, estendeu os braços. Deixa eu tentar. Miriam hesitou, mas estava tão exausta que aceitou. Augusto pegou o bebê desajeitadamente. Gabriel era tão pequeno, tão frágil. Por um momento, Augusto ficou paralisado, com medo de fazer algo errado. Mas então, instintivamente, começou a embalá-lo devagar, caminhando pela sala. Começou a cantarolar baixinho.
uma música que sua mãe costumava cantar para ele quando era criança. Nem lembrava que sabia a melodia, e miraculosamente, Gabriel começou a se acalmar. O choro diminuiu, as perninhas pararam de se contorcer. Em alguns minutos ele adormeceu. Augusto ficou congelado, ainda embalando o bebê com medo de que qualquer movimento o acordasse. Miriam o observava boquiaberta. Como você fez isso? Não sei, sorte. Ela riu pela primeira vez, um riso solto e genuíno. Você tem jeito. Não tenho, não. Estou morrendo de medo de derrubá-lo. Não vai derrubar. Eles ficaram em silêncio por um momento. Augusto ainda embalando Gabriel. Miriam sentada no sofá, observando. E naquele instante, algo mudou entre eles. A barreira formal que sempre existira começou a rachar. A partir daquele dia, Augusto passou a participar mais. Ajudava a dar mamadeira, aprendeu a trocar fraldas, desastradamente no começo com Gabriel mijando nele 2 vezes. Brincava com Alice. A menina se apegou a ele rapidamente. Mostrava todos os desenhos, pedia para ele ler histórias. Insistia que ele ficasse para o jantar toda noite. E Augusto, surpreendentemente, aceitava. Uma noite, estava sentado no chão da sala com Alice, montando um quebra-cabeça que ele trouxera. Eram apenas 20 peças, mas Alice levava a tarefa muito a sério. Tio Augusto, esse pedaço vai aqui, ela dizia confiante. Tem certeza? Acho que é ali. Não, é aqui, olha. E ela encaixava, provando seu ponto. Augusto sorriu. Você é muito esperta. A tia Miriam diz que eu vou ser arquiteta quando crescer. Arquiteta? Eu vou fazer casas bonitas para todo mundo morar. Augusto sentiu um aperto no peito. Vai mesmo? Vou. Vou fazer uma casa bem grande para mim, para a tia Miriam, para o Gabriel. E para você também. Para mim? É porque você é da família agora. As palavras o atingiram como um soco. Ele olhou para Miriam, que estava na cozinha preparando o jantar. Ela também ouvira, e seus olhos encontraram os dele. Havia algo ali, algo não dito, mas presente. Os jantares se tornaram rotina. Toda a noite, os 4 juntos à mesa pequena. Augusto contava histórias de quando era criança, editadas obviamente tirando as partes difíceis. Alice ria e perguntava 1000 coisas. Gabriel, na cadeirinha ao lado, dormia ou observava com aqueles olhinhos curiosos de bebê. E Miriam? Miriam estava diferente, menos tensa. Sorria mais, conversava mais. Deixara de chamá-lo de senhor, e agora usava Augusto naturalmente. Uma noite, após Alice adormecer no sofá e Gabriel no berço, Augusto e Miriam ficaram na cozinha, tomando chá. Você mudou, disse ela de repente. Augusto olhou para ela. Mudei. Muito. Quando você apareceu aqui naquele primeiro dia, eu fiquei apavorada. Achei que ia me despedir, que ia me julgar por toda essa bagunça. Ela gesticulou vagamente para a casa. Mas você ficou, e voltou, e continua voltando. E isso te surpreende? Surpreende. Porque você não precisa estar aqui. Tem uma vida, uma empresa, um mundo inteiro lá fora, e ainda assim toda noite você está aqui, nessa casa pequena com a gente. Augusto ficou em silêncio, girando a xícara de chá nas mãos. Sabe o que é engraçado? Aquele mundo lá fora que você mencionou nunca me fez sentir tão completo quanto esses jantares simples com vocês. Miriam o olhou, algo brilhando em seus olhos. Augusto, eu passei anos construindo coisas. Prédios, empresas, fortuna. Achando que isso me faria feliz, mas... Ele hesitou. A verdade é que eu estava sozinho. Muito sozinho. E nem percebia. E agora? Ele olhou para ela. Realmente olhou. Viu a força naqueles olhos cansados, a beleza na simplicidade dela, a coragem em cada gesto. E sentiu algo que não sentia há muito tempo, algo que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Agora eu não estou mais sozinho. O silêncio que se seguiu foi diferente, carregado. Miriam baixou os olhos, claramente afetada pelas palavras dele. Eu também me sinto menos sozinha, admitiu ela baixo. Pela primeira vez em muito tempo sinto que tenho alguém do meu lado. Augusto estendeu a mão pela mesa, cobrindo a dela. O toque foi elétrico. Miriam olhou para as mãos deles, então para o rosto dele. E algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que estava lá, inegável. Na empresa todos notavam a mudança. Augusto sorria mais. Era mais paciente. Ouvia mais. E pela primeira vez em anos, saía no horário.
Chefe, está tudo bem? Perguntou Carlos, seu sócio mais antigo, numa reunião. Você anda diferente. Diferente como? Não sei. Mais leve. Mais humano. Augusto riu. Sempre fui humano, Carlos. Sim, mas agora parece que você lembra disso. A observação o fez pensar. Talvez Carlos estivesse certo. Talvez ele tivesse esquecido, durante todos esses anos de construir um império que era humano, que precisava de conexão, de afeto, de algo mais do que balanços financeiros. Um sábado, Augusto apareceu na casa de Miriam com uma surpresa. Ingressos para o zoológico. Pensei que Alice gostaria, disse, meio sem graça. A menina gritou de alegria. Miriam ficou sem palavras. Augusto, isso é demais. Não precisa, eu quero. Vamos todos. Até o Gabriel. E foram, os 4. Augusto empurrando o carrinho de Gabriel, Alice pulando ao lado dele, apontando para cada animal, Miriam caminhando tranquila, sorrindo. Para quem via de fora, pareciam uma família. E talvez, de certa forma, estivessem se tornando uma. Em um momento, enquanto Alice estava distraída vendo os macacos, Augusto e Miriam ficaram lado a lado, observando-a. Obrigada, disse Miriam baixo, por tudo isso. Por fazer ela sorrir assim. Ela merece sorrir. Vocês todos merecem. Miriam olhou para ele e seus olhos se encontraram. Por um momento, Augusto teve um impulso louco de beijá-la ali mesmo. Mas não fez. Ainda não estava pronto. E não sabia se ela estava, mas o desejo estava lá, e crescendo. À noite, de volta à casa, Alice adormeceu no carro. Augusto a carregou para dentro, colocou-a na cama. Miriam cobriu-a com o cobertor e beijou sua testa. Na sala, Gabriel dormia profundamente. Augusto e Miriam ficaram lado a lado, observando o bebê. Ele está crescendo rápido, disse Augusto. Está. Em poucas semanas já está tão diferente. E ainda nada da Renata. Miriam balançou a cabeça. Tristeza cruzando seu rosto. Nada. É como se tivesse desaparecido. Você está preocupada? Sempre estou. Ela é minha irmã, mas... Miriam suspirou. Parte de mim também está aliviada. Sei que é horrível dizer isso. Mas quando ela está por perto, tudo vira caos. As crianças sofrem. E eu... Você o quê? Eu não consigo salvá-la. Já tentei tantas vezes, mas ela sempre volta para os mesmos erros. Augusto colocou a mão no ombro dela, um gesto de conforto. Miriam se virou para ele, e de repente estavam muito próximos, muito. Augusto, Miriam. Por um momento, pareceu que algo aconteceria. Mas então Gabriel choramingou, quebrando o momento. Miriam deu um passo para trás, rindo nervosamente. Eu vou ver o que ele precisa. Claro, e o momento passou. Mas deixou algo no ar. Uma promessa não dita. Uma possibilidade. Augusto saiu daquela noite sabendo que algo estava mudando. Não apenas em sua vida, mas em seu coração. E pela primeira vez em muito tempo, ele não estava com medo. Estava esperançoso. Era uma terça-feira, 3 semanas após a primeira visita de Augusto, quando tudo mudou. Ele estava no escritório, em uma videoconferência com investidores europeus, quando seu celular vibrou insistentemente. Ignorou na primeira vez. Na segunda, olhou discretamente. Era Miriam. Ela nunca ligava durante o dia. Pediu licença aos investidores e atendeu. Miriam, aconteceu alguma coisa? A voz dela veio trêmula. Augusto. Ela voltou. Renata está aqui. Ele sentiu o coração acelerar. Como ela está? Não sei, está mal. Pode vir? Por favor. Já estou indo. Desligou, cancelou a reunião, ignorando os protestos dos sócios, e em 20 minutos estava na porta da casa de Miriam. Bateu. Ninguém atendeu. Bateu de novo, mais forte. Finalmente a porta se abriu. Mas não era Miriam. Era uma mulher mais jovem, magra demais, com olheiras profundas, cabelo desgrenhado e roupas sujas. Ela o olhou com desconfiança. Quem é você? Augusto. Sou. Amigo de Miriam. A mulher deu uma risada amarga. Amigo? Minha irmã não tem amigos ricos. Renata, deixe ele entrar. A voz de Miriam veio de dentro, firme mas cansada. Renata deu um passo para o lado, ainda olhando Augusto com suspeita. Ele entrou e encontrou Miriam sentada no sofá. Gabriel no colo. Alice estava escondida no quarto, a porta entreaberta, observando com medo. Augusto se aproximou. O que aconteceu? Miriam respirou fundo. Ela apareceu há 1 hora.
Bateu na porta, entrou e disse que veio buscar Gabriel. Augusto olhou para Renata, que estava encostada na parede, os braços cruzados, balançando levemente. Estava visivelmente sob efeito de algo. Ele é meu filho, disse Renata, a voz arrastada. Tenho direito de levá-lo. Você desapareceu por 3 semanas, respondeu Miriam, tentando manter a calma. Deixou um recém-nascido comigo sem dar notícias. E agora aparece assim e quer levá-lo? Ele é meu filho. Você nem consegue cuidar de si mesma. Renata avançou, ameaçadora. Augusto deu um passo à frente, colocando-se entre as duas irmãs. Calma, vamos todos nos acalmar. Renata o olhou de cima a baixo. Ei, quem é você para mandar aqui? Ninguém. Mas também não vou deixar essa situação sair do controle. Ah, entendi. O ricaço aqui veio fazer caridade. Que bonitinho. O tom era sarcástico, amargo. Deixa eu adivinhar. Tá pegando minha irmã, né? É sempre assim. Os ricos aparecem, fazem o papel de bonzinhos e no final querem algo em troca. Renata! Miriam ficou vermelha, mas Augusto manteve a calma. Olhou para Renata, viu além da agressividade. Viu uma mulher destruída, perdida, desesperada. Você está certa, disse ele, surpreendendo a todos. Eu sou rico e sim, estou ajudando sua irmã. Mas não quero nada em troca. Só quero que essas crianças sejam cuidadas e que você se cuide também. Renata piscou desarmada. Você não me conhece. Não, mas vejo alguém que está sofrendo. Alguém que precisa de ajuda. Os olhos de Renata se encheram de lágrimas. De repente, toda a agressividade desapareceu e ela desmoronou. Literalmente caiu de joelhos no chão soluçando. Eu não consigo. Não consigo cuidar deles. Não consigo cuidar nem de mim. Eu tentei, juro que tentei, mas eu não sei como. Miriam colocou Gabriel no berço e foi até a irmã, ajoelhando-se ao lado dela. Renata, eu sou um lixo, uma péssima mãe, uma péssima irmã. Vocês estão melhores sem mim. Não diga isso. É verdade. Olha o que eu fiz. Abandonei meu bebê. Abandonei Alice. Abandonei você. Renata olhou para Miriam com desespero. Como você ainda me aguenta? Porque você é minha irmã. E eu te amo. Mesmo com todos os erros. As duas choraram abraçadas. Augusto ficou parado, sentindo-se intruso naquele momento íntimo, mas sem saber se deveria sair. Após alguns minutos, Renata se acalmou. Miriam a ajudou a sentar no sofá. Alice finalmente saiu do quarto, aproximando-se devagar. Mãe? A vozinha era hesitante. Renata olhou para a filha e soluçou novamente. Oi, meu amor. Você vai embora de novo? A pergunta simples quebrou todos na sala. Renata abriu os braços e Alice, mesmo com medo, foi até ela. Mãe e filha se abraçaram. Eu sinto muito, sussurrou Renata. Sinto muito por tudo. Horas depois, quando Renata finalmente se acalmou completamente e tomou um banho com roupas limpas que Miriam emprestou, os 4 adultos sentaram à mesa. Alice estava brincando no quarto. Gabriel dormindo. Preciso de ajuda, disse Renata, a voz fraca, mas sincera. Não posso continuar assim. Mas não sei por onde começar. Augusto se inclinou para a frente. Já pensou em tratamento? Já tentei 2 vezes. Nunca deu certo. Eu sempre volto para o mesmo lugar, mesmas pessoas, mesmas drogas. E se tentasse em um lugar diferente? Longe daqui? Renata olhou para ele, confusa. Não tenho dinheiro para isso. Eu tenho. Silêncio. Renata olhou para Miriam, então de volta para Augusto. Por quê? Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque suas filhas merecem ter a mãe de volta. Porque sua irmã merece não carregar esse peso sozinha. E porque todo mundo merece uma segunda chance. Renata ficou em silêncio, lágrimas escorrendo novamente. Eu não sei se consigo. Você não precisa saber agora. Só precisa tentar. Miriam segurou a mão da irmã. Eu vou estar aqui. Sempre vou estar. Mas você precisa fazer sua parte, Renata. Pelas meninas. Por você. Renata assentiu lentamente. Eu vou tentar. De verdade dessa vez. Nos dias seguintes, Augusto organizou tudo. Encontrou uma clínica de reabilitação em outro estado, especializada em casos complexos. Pagou 6 meses adiantado. Organizou o transporte. Quando chegou o dia de Renata partir, ela se despediu de Alice com promessas de voltar melhor. Abraçou Miriam por longos minutos e, surpreendentemente, abraçou Augusto também.
Obrigada, sussurrou. Por não desistir de mim antes mesmo de me conhecer. Melhore. Por você, por elas. Vou tentar. E partiu. Naquela noite, Augusto ficou com Miriam depois que as crianças dormiram. Ela estava na varanda, olhando para o céu estrelado, abraçando-se. Você acha que ela vai conseguir? Perguntou a voz pequena. Eu acho que ela tem chance. E às vezes é só isso que precisamos. Uma chance! Miriam se virou para ele, os olhos marejados. Como eu vou te agradecer por tudo isso? Você não precisa. Preciso. Você mudou nossas vidas, Augusto. A minha, das crianças, até da Renata. Você apareceu do nada e... Sua voz falhou. Augusto deu um passo à frente, ficando muito próximo. E eu não sei como vou fazer quando você for embora. As palavras ficaram suspensas no ar. Augusto sentiu o coração bater mais forte. Quem disse que eu vou embora? Miriam olhou para ele, surpresa, esperançosa, assustada. Augusto! Ele levantou a mão, acariciando suavemente o rosto dela. Miriam, eu não vim aqui por obrigação. Não fico aqui todo dia por caridade. Eu fico porque eu quero estar aqui, com você, com elas. Mas nossas vidas são tão diferentes. Você tem um mundo inteiro lá fora e eu... Você é o meu mundo agora. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, mas não se arrependeu. Porque eram verdade. Miriam ofegou, lágrimas escorrendo. Você não pode dizer essas coisas. Não pode me fazer sentir assim e depois o quê? Depois me deixar sozinha de novo. Augusto segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar para ele. Eu não vou te deixar. Não vou deixar nenhuma de vocês. Isso eu prometo. E então, finalmente, ele a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Miriam hesitou por um segundo. Então respondeu, suas mãos subindo para os ombros dele. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Augusto encostou a testa na dela. Eu não sei como isso vai funcionar, admitiu ele. Não sei como encaixar tudo, mas sei que quero tentar. Quero estar aqui, com você. Miriam sorriu através das lágrimas. Eu também quero. E naquele momento, na varanda de uma casa simples, sob as estrelas, algo novo nasceu, algo que nenhum dos dois esperava. Mas ambos estavam dispostos a proteger. As semanas que se seguiram foram de ajustes. Augusto e Miriam não anunciaram nada oficialmente, mas a mudança era visível. Ele passava ainda mais tempo na casa, agora não apenas como ajudante, mas como parte daquele núcleo familiar improvisado. Ali se chamava-o de tio Augusto com naturalidade. Gabriel sorria ao vê-lo, ou pelo menos parecia sorrir, mesmo que Miriam insistisse que era só gases. E Miriam? Miriam florescia. O peso que carregava parecia mais leve agora que tinha alguém ao seu lado. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, Augusto chegou e encontrou Miriam visivelmente preocupada. Alice estava no quarto, Gabriel dormindo. O que houve? Ela mostrou uma carta que recebera. A assistência social. Alguém denunciou que há crianças aqui sem a guarda formalizada da mãe biológica. Augusto sentiu o estômago apertar. Quem denunciaria? Não sei. Talvez algum vizinho. Talvez Renata disse algo para alguém antes de ir para a clínica. Não importa. Eles vão vir fazer uma visita. E se considerarem que não tenho condições adequadas, eles podem levar as crianças. Miriam assentiu, lágrimas nos olhos. Eu não posso perdê-las, Augusto. Elas são tudo o que eu tenho. Ele a abraçou. Não vão levá-las. Vou ligar para a Laura agora mesmo. E ligou. A advogada ouviu tudo e foi categórica. Precisamos formalizar a guarda temporária o quanto antes. E precisamos provar que as crianças estão em ambiente adequado. Como fazemos isso? Documentação. Comprovantes de que as crianças têm comida, roupas, atendimento médico. Referências de caráter para Miriam. E, se possível, uma carta da mãe biológica autorizando a guarda temporária. Augusto olhou para Miriam, que acompanhava a ligação no Viva Voz. Conseguimos falar com Renata na clínica? Miriam assentiu. A psicóloga de lá falou comigo ontem. Renata está se esforçando. Acho que ela assinaria. Os dias seguintes foram corridos. Augusto mobilizou recursos. Levou Miriam a um advogado especializado em direito de família. Não Laura, mas alguém ainda melhor. Organizou toda a documentação, providenciou um relatório médico completo das crianças. A visita da assistência social aconteceu numa quinta-feira. Uma assistente social chamada Débora
Chegou às 14 horas com prancheta, olhar avaliador e postura profissional. Miriam estava nervosa, mas Augusto segurou sua mão discretamente antes da assistente entrar. Débora inspecionou a casa. Viu que estava limpa, organizada, que havia comida na geladeira, roupas adequadas para as crianças, brinquedos. Conversou com Alice, que falou abertamente sobre como gostava de morar com tia Miriam e como o tio Augusto vinha sempre brincar com elas. Ao ouvir sobre Augusto, Débora levantou uma sobrancelha. E qual é a relação do senhor com a família? Augusto hesitou. Não sabiam como definir o que tinham. Mas então Miriam falou, ele é parte da nossa família. A resposta foi vaga, mas sincera. Débora anotou algo, então pediu para falar com Miriam a sós. Augusto saiu com Alice, levando-a para brincar no quintal. Dentro, Débora foi direta. Preciso saber, essas crianças estão seguras aqui? Estão. Eu daria minha vida por elas. E a mãe biológica? Onde está? Em tratamento. Ela assinou uma carta autorizando que eu cuide delas enquanto se recupera. Miriam mostrou o documento que Renata enviara da clínica. Débora leu atentamente, então assentiu. E o senhor que estava aqui? Augusto? Miriam engoliu em seco. Ele ajuda, financeiramente e emocionalmente. Está presente na vida das crianças. Vocês estão em um relacionamento? Miriam corou. Estamos conhecendo um ao outro, mas ele é uma boa influência. As crianças o amam. Débora ficou em silêncio por um momento, então guardou a prancheta. Vou ser honesta com você, Miriam. Tecnicamente, a situação não é ideal. A mãe biológica está ausente. Você não tem guarda legal formalizada ainda. E há uma grande diferença social entre você e seu apoio financeiro. Ela escolheu as palavras cuidadosamente. Mas eu também vejo crianças felizes, saudáveis e claramente amadas. Vejo uma mulher fazendo o melhor que pode com recursos limitados. E vejo alguém disposto a ajudar sem segundas intenções aparentes. Então vou recomendar que a guarda temporária seja concedida. Mas você precisa formalizar tudo. Advogado, documentação, acompanhamento psicológico para Alice. Não pode haver brechas. Miriam deixou escapar um suspiro de alívio. Obrigada. Obrigada por ver que somos uma família. Débora sorriu pela primeira vez. Famílias vêm em todas as formas. Às vezes as melhores são as que construímos, não as que nascemos dentro. Naquela noite, após Débora ir embora e as crianças dormirem, Augusto e Miriam ficaram na varanda novamente. Ela estava encostada nele, a cabeça em seu ombro. Achei que ia perdê-las, sussurrou. Nunca ia deixar isso acontecer. Você fez tanto por nós, Augusto. Tanto que eu nunca vou conseguir retribuir. Ele virou o rosto dela para ele. Você já retribui todo dia. Só por me deixar fazer parte disso. Gesticulou vagamente para a casa. Dessa família maluca que estamos construindo. Miriam sorriu. Família maluca? Completamente. Mas é minha. Nossa, corrigiu ele sorrindo. Ficaram em silêncio por um momento. Então Miriam perguntou. O que vamos fazer quando Renata voltar? Se ela voltar recuperada, vamos apoiá-la. Vamos ajudá-la a ser mãe. E vamos continuar sendo família, porque as crianças vão precisar de todos nós. E se ela não voltar? Então vamos continuar como estamos, juntos. Miriam se aconchegou mais nele. Nunca pensei que teria isso. Alguém do meu lado. Alguém que fica. Pois tem. E vou continuar ficando. Por quanto tempo você quiser. E se eu quiser para sempre? Augusto sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Então para sempre seja. E naquele momento, sob o céu estrelado, os dois entenderam que às vezes a vida nos surpreende. Às vezes encontramos o amor onde menos esperamos. E às vezes, a família que escolhemos é mais forte do que qualquer laço de sangue. 3 meses se passaram. A primavera chegara trazendo flores e um calor gentil. A vida de Augusto e Miriam havia se entrelaçado completamente. A guarda temporária fora formalizada. Alice estava matriculada em uma boa escola, onde florescia academicamente. Gabriel crescera. Já tentava sentar sozinho e dava gargalhadas quando Augusto fazia caretas bobas. Renata continuava na clínica. O progresso era lento, mas real. Nas videochamadas semanais, ela parecia mais lúcida, mais presente. Falava com Alice sobre a escola. Prometia voltar melhor, pedia desculpas constantemente.
Vai levar tempo, dissera a psicóloga da clínica para Miriam, mas ela está comprometida. É um bom sinal. Naquele sábado específico, Augusto acordou na cobertura, mas não ficou. Em vez disso, empacotou algumas coisas em uma mala e dirigiu até a casa de Miriam. Bateu na porta. Alice abriu, já de pijama, apesar de ser 10 horas da manhã. Tio Augusto, você veio cedo. Vim, cadê sua tia? Dando uma madeira para o Gabriel. Ele entrou, colocando a mala no canto da sala. Miriam apareceu segundos depois, Gabriel no colo, e franziu a testa ao ver a mala. Vai viajar? Não, o contrário. Como assim? Augusto respirou fundo. Vinha ensaiando esse momento há dias. Mas agora que estava aqui, estava nervoso. Eu estava pensando, essa casa é pequena demais para 4 pessoas. E minha cobertura é grande demais para uma pessoa só. Então, ele hesitou. Que tal se a gente procurasse um lugar nosso? Para todos nós? Miriam ficou paralisada. Augusto, o que você está dizendo? Estou dizendo que quero morar com você. Com vocês. Quero acordar todos os dias e ver Alice correndo pela casa. Quero ajudar a dar mamadeira para o Gabriel de madrugada. Quero tomar café da manhã com você. Quero construir uma vida de verdade, juntos. Alice pulou animada. A gente vai morar junto? Tipo uma família de verdade. Augusto se ajoelhou para ficar na altura dela. Tipo uma família de verdade. Se sua tia concordar. Todas as atenções se voltaram para Miriam. Ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel apertado contra o peito. Você tem certeza? Augusto, isso é muito sério. Não é só namorar ou passar tempo juntos. É vida compartilhada. Contas, responsabilidades, crianças acordando de madrugada, bagunça constante. Você tem certeza de que quer isso? Ele se aproximou, segurando o rosto dela com uma mão enquanto acariciava a cabecinha de Gabriel com a outra. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Mas seu trabalho, sua vida, minha vida está aqui, com vocês 3. Tudo mais é secundário. Miriam soluçou, então riu, então soluçou de novo. Você é maluco. Completamente. Isso vai ser complicado. Eu sei. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Augusto... Miriam. Ele encostou a testa na dela. Me diz que sim. Me deixa fazer parte disso oficialmente. Me deixa ser pai dessas crianças, companheiro para você e família. De verdade. Alice puxou a barra da blusa de Miriam. Fala sim, tia. Por favor. Miriam olhou para a sobrinha, para Gabriel, de volta para Augusto. E finalmente, com um sorriso através das lágrimas, disse: sim. Alice gritou de alegria. Augusto beijou Miriam profundamente, apesar de Gabriel estar espremido entre eles. O bebê reclamou, aliás. E naquela sala pequena, uma nova família se consolidava. 2 semanas depois, encontraram uma casa. Não era uma mansão, mas também não era pequena. 3 quartos, jardim, varanda espaçosa. Em um bairro tranquilo de classe média. O meio-termo perfeito entre os mundos de Augusto e Miriam. Aqui! Alice gritou correndo pelo jardim. Quero esse quarto aqui! Miriam e Augusto observavam da porta. Gabriel babando no ombro de Augusto. Babava muito ultimamente. Você tem certeza? Miriam perguntou pela 1000ª vez. Não é tarde para desistir. Augusto a puxou para um beijo. Para de perguntar isso. Não vou desistir, nunca. E mudaram-se. Levou algumas semanas para organizar tudo. Augusto vendeu a cobertura, surpreendendo seus sócios. Miriam encaixotou toda a vida que tinha na casinha azul. Na última noite naquela casa, antes de saírem definitivamente, Miriam caminhou pelos cômodos vazios. Tantas memórias aqui, disse ela, passando a mão pela parede. Augusto a abraçou por trás. E vamos fazer memórias novas no próximo lugar. Boas? As melhores. A vida na casa nova foi caótica. Deliciosamente caótica. Augusto aprendeu que criança pequena não entende conceito de dormir até tarde. Alice pulava em sua cama às 6h30 todo sábado. Gabriel chorava de madrugada, sempre no momento que ele finalmente conseguia dormir. Aprendeu que cozinhar para 4 pessoas é diferente de pedir comida por aplicativo, que lavar roupa é uma tarefa infinita, que brinquedos se espalham sozinhos pela casa aparentemente. Mas também aprendeu que jantar simples em família é melhor que qualquer restaurante 5 estrelas. Que histórias antes de dormir são sagradas. Que o sorriso de uma criança vale mais que qualquer negócio fechado. E aprendeu que amar Miriam
era a coisa mais fácil e mais natural do mundo. No quarto mês, na casa nova, receberam uma ligação. Renata estava recebendo alta da clínica. Estava pronta para voltar, não para levar as crianças, mas para reconstruir a relação com elas, aos poucos, com apoio. A primeira visita foi tensa. Alice estava nervosa. Gabriel nem reconhecia a mãe. Renata chegou mais magra, mas com os olhos claros pela primeira vez em anos. "Oi", disse ela timidamente na porta. "Oi", respondeu Miriam, abraçando a irmã. Alice se aproximou devagar. "Oi, mãe. Oi, meu amor. Senti saudades." "Eu também." Não foi um reencontro dramático de novela. Foi real, crua, hesitante. Mas foi um começo. Renata segurou Gabriel, que a olhava curioso. "Ele cresceu tanto." "Cresceu", confirmou Miriam. "Mas você chegou a tempo de ver muito mais." Naquele dia, os 5 jantaram juntos. Augusto observou a cena. 2 irmãs reconstruindo uma ponte. 2 crianças ganhando a mãe de volta aos poucos. E ele, no meio de tudo, parte daquela estranha e maravilhosa família. 6 meses depois. Era aniversário de Alice. 8 anos. A casa estava cheia. Colegas da escola, algumas mães. Renata, que agora visitava 2 vezes por semana e estava procurando emprego. A mãe de Augusto, que se apaixonara instantaneamente por todos, até Carlos e outros colegas de trabalho. Alice apagou as velhinhas pedindo um desejo em silêncio. Quando perguntaram o que havia pedido, ela sorriu e disse: "Não posso contar, senão não se realiza." Mais tarde, quando todos foram embora e as crianças dormiram, Augusto e Miriam ficaram na varanda como sempre faziam. "Feliz?" perguntou ele. "Mais do que imaginei ser possível." "Eu também." Miriam se aconchegou nele. "Sabe o que Alice me contou? Sobre o pedido que fez." "Achei que não podia contar." "Ela me contou só para mim." Miriam sorriu. "Ela pediu que essa família nunca se separasse. Que continuasse sempre assim. Você, eu, ela, Gabriel e agora até a Renata. Todos juntos." Augusto sentiu um nó na garganta. "É um bom pedido. E sabe o que é melhor? Não precisa de mágica para se realizar. Já é real." Ele a beijou longo e profundamente. "Eu te amo. Você sabe disso, né?" "Eu sei. E eu te amo também. Mesmo eu sendo esse milionário metido que apareceu querendo controlar tudo." Miriam riu. "Você não é mais metido." E descobriu que não pode controlar tudo, especialmente crianças. Verdade, elas são uma força da natureza. Mas são nossas forças da natureza. Nossas. Ficaram em silêncio observando as estrelas. E naquele momento, Augusto percebeu que havia feito uma jornada completa. Começara como um homem rico, mas vazio, achando que controle e dinheiro eram suficientes, e terminara como um homem que descobrira que a verdadeira riqueza estava nas mãos que segurava, nas crianças que dormiam no quarto ao lado, na mulher que amava encostada nele. "Obrigado", disse ele de repente. "Por quê?" "Por me deixar entrar, por me ensinar que ter menos pode ser ter mais, por me mostrar o que realmente importa." Miriam sorriu. "Obrigado você. Por bater naquela porta. Por ficar. Por escolher a gente. Sempre vou escolher vocês. Promete?" "Prometo." E enquanto a noite avançava e a cidade dormia ao redor deles, Augusto Farias entendeu finalmente a lição que levara toda uma vida para aprender. A vida não estava nos prédios que construímos, nos carros que dirigimos ou nas contas bancárias que acumulamos. A vida estava nos momentos simples, nos jantares barulhentos, nas histórias antes de dormir, nos sorrisos matinais, no choro de bebê de madrugada, que apesar de cansativo, significava que havia alguém ali precisando de você. A vida estava nas pessoas que amamos e no amor que escolhemos dar. E ele finalmente havia escolhido certo. 2 anos depois, Augusto entrou em casa carregando uma pasta. Estava cansado, mas sorriu ao ouvir a bagunça vindo da sala. Alice, agora com 10 anos, estava ajudando Gabriel, de 2 anos e meio, a montar um castelo de blocos. Renata estava na cozinha preparando o jantar. Ela morava em um apartamento próximo agora. Estava trabalhando como recepcionista, mas jantava com eles 3 vezes por semana. "Onde está sua tia?" perguntou Augusto a Alice. "No quarto." Disse que estava se arrumando. Ele subiu. Encontrou Miriam sentada na cama, olhando para algo nas mãos. Ao vê-lo, sorriu. Oi, tudo bem?" Ela estendeu o que segurava. Um teste de gravidez. Positivo.
Augusto sentiu o mundo parar. Estou grávida. Ele soltou a pasta, foi até ela e a puxou para um abraço. Sério? Sério? Nós vamos ter um bebê? Vamos. Augusto riu, um som de pura felicidade. Beijou-a segurando seu rosto. Eu te amo. Te amo tanto. Eu também te amo. E naquele momento, Augusto soube que a família deles estava crescendo. E estava perfeito. Completamente, absolutamente perfeito. Porque a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos e em quem amamos. E Augusto havia descoberto isso da maneira mais inesperada possível, batendo na porta de uma casa humilde, procurando respostas e encontrando muito mais do que imaginara. Encontrara um lar, uma família e a si mesmo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.